We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down. A Marlova é a esposa do Royal, há 20 anos, mãe do Felipe, um adolescente maravilhoso de 15 anos, e uma mulher que é apaixonada pela vida, é apaixonada por comemorações, brindar com os amigos. Tudo para mim, qualquer conquista é motivo para reunir e estar junto e comemorar. A Marlova é uma pessoa que tem uma vida ótima, tem um marido excelente, um filho maravilhoso, mas sempre teve um porquê ali no meio disso. Achava que tinha algo que estava errado, era algo materno. E com o encontro com a Renata, eu consegui resolver um problemão que na verdade era só um probleminha. Por esse meu jeito extrovertido, de estar sempre em roda de amigos, trabalhando ou com criança, porque eu venho da área do esporte, trabalhei muito com adolescente, com criança. As pessoas achavam que era tudo maravilhoso, mas dentro de mim eu tinha um dilema com a minha mãe. Eu achava que a minha mãe não me dava atenção, que eu não era o suficiente para ela. Sempre teve um jeito mais agressivo de cobrar as coisas. Eu sempre me achei insuficiente para minha mãe. Como a Renata diz, não é o outro, né? Somos nós. Talvez eu me visse dessa maneira, mas eu culpava alguém, porque alguém tinha que ser culpado por aquilo. E eu culpava a minha mãe. Fazendo a terapia com a Renata, o dia que mais me marcou foi o dia que ela me disse: tu tem 44 anos, mas tu age como uma criança mimada. Isso foi um tapa na minha cara, mas aquele tapa na cara que a gente precisa. O fato da relação mal resolvida com a minha mãe acarretava em outras coisas, porque eu tinha uma vida ótima, maravilhosa, conquistas muito legais, mas não era o suficiente, eu não era feliz. A pessoa que não se dá bem com a própria mãe, como vai conseguir ser feliz? Eu precisava resolver isso dentro de mim. Eu vi a Renata no Instagram falando sobre um casal muito famoso de Bento Gonçalves. A maneira como ela falou desse casal tocou meu coração, porque ela só olhou as coisas lindas deles. Foi maravilhoso. Eu disse: essa pessoa sabe entender o ser humano. Procurar a Renata, eu falei: Renata, eu preciso resolver uma coisa, mas eu não sei direito o que é, eu sinto um peso nas costas, mas tudo partia daí. Foi quando a Renata me disse: eu atendo online. Eu falei: eu não queria online, eu queria alguém só pra mim. Tu não tem uma amiga pra me indicar? E ela falou: vou pensar no teu caso. E como a gente morava ali pertinho, ela teve a humanidade de me atender presencialmente, que isso também me tocou muito. Em 4 sessões, ela me fez virar de uma menina mimada para uma mulher que entende que tudo que eu já tinha já era lindo e maravilhoso. Agora eu não consigo reclamar de mais nada. A Renata vinha falando muito de relacionamento de casais, mas esse incômodo que eu tinha em relação à minha mãe, tadinha, ela não tinha culpa de nada, tudo era eu, mas hoje eu sei disso, né? Hoje me incomoda falar que eu tinha esse problema com a minha mãe, porque eu vejo que eu estava sendo ingrata. Mas a Renata vinha falando muito de casais e eu estava percebendo que se eu continuasse com aquela questão mal resolvida, eu ia acabar prejudicando o meu casamento, já há 20 anos, mas eu estava relaxando em algumas coisas. Então eu pensei: eu preciso escutar a Renata, porque além de casais ela fala de outras coisas, mas eu tenho certeza que se eu resolver o ponto que mais me incomoda na vida, todas as outras coisas vão se resolver também. Então a Renata virou uma chave, mas o que eu mais estava escutando a Renata falar no momento em que eu chamei ela era sobre casais. Então se aquilo me tocou é porque eu estava precisando. O universo estava conspirando para que eu insistisse na coisa, que eu não desistisse. Não desisti, tanto que estou aqui. E aconteceram fatos com a minha mãe e já no primeiro momento eu agi da mesma forma que eu agia. Eu fiquei nervosa, irritada, mas passaram-se alguns segundos e eu já lembrei da Renata falando para mim entender que nem tudo sou eu, que não é que a pessoa faz uma coisa individualizando, pensando que vai te machucar, vai te ferir, vai te magoar.
te magoa, te machuca, porque tu quer, tu deixa, tu permite que a pessoa faça isso contigo. E, e já no momento, eu refleti e consegui girar a situação e entender que não, por que eu tô doída com isso? Não faz sentido, não é para tanto. Então, durante a mentoria mesmo, as coisas que a Renata falava, eu ia colocando em prática no dia a dia. E durante a mentoria que me chocou, me chamou a atenção, eu converso com a minha mãe, sempre conversei, a gente morava uma do lado da outra, mas há muito tempo eu não olhava nos olhos da minha mãe. Eu olhava ela como eu vi uma figura, mas eu não olhava nos olhos dela. Eu estava distante dela há muito tempo. E olhar no rosto da minha mãe, ver a minha mãe aceitar como ela é, deixou muito feliz. Porque não é uma terapia que a Renata faz, não é um milagre. É o acolhimento que ela tem, que nos faz enxergar além de nós mesmos. Então, retornar, voltar a olhar minha mãe como minha mãe e não como uma mulher que só me cobra as coisas, é assim, extraordinário. E como isso refletiu na minha vida, é uma coisa assim, se eu tivesse que fazer mentoria com a Renata hoje, eu não teria um problema para me levar para Renata. Eu tenho saudades de conversar com ela, tenho vontade, às vezes eu fico curtindo as coisas só para ela me dar um oizinho. Mas eu não teria do que me queixar, porque resolvido isso, resolveram outras coisinhas da vida que eu só agradeço. Às vezes as coisas acontecem e eu só fico na minha cabeça agradecendo. Não que eu fosse ingrata, mas é que aumentou a gratidão muito mais. É uma coisa incrível, assim, muito bom, tô muito feliz. Mas essa coisa com a minha mãe, nossa, como pesava, né? Como pesava, como era tão diferente da pessoa que eu sou, que eu me proponho a ser. E falando em maternidade, eu sempre me considerei uma ótima mãe. Eu tenho uma relação com o Felipe maravilhosa. O Felipe é um filho encantador, mas eu não tinha uma relação boa como filha. Eu sou uma ótima mãe, mas era uma péssima filha. Mudou muito agora. Em tão pouco tempo, é isso que eu não acredito. Pra que eu demorei tanto assim? Deixar isso pra tentar resolver alguns problemas dos outros. Por exemplo, eu fui numa terapeuta, porque eu tenho um irmão dependente químico. Fui para que ele fosse também, para que a minha mãe fosse também, mas eu não fui curar a mim. Eu fui procurar a cura do outro, que é aquilo que a Renata repete. Não adianta, se o outro não quer se curar, porque a gente ouve pessoas, a gente estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí eu precisava de uma Renata na minha vida para dar aquele up e virar aquela chavinha. Parece que eu não tenho medo de mais nada, assim. Segunda-feira, por exemplo, eu fui dar aula lá no Municipal, que é um bairro muito pobre de Bento Gonçalves, que tem muita vulnerabilidade. E eu fui com meu marido lá e a gente deu aula para as crianças. E aqueles abraços daquelas crianças carentes, daquelas crianças que necessitam muito mais de abraço do que de uma aula de vôlei, me fizeram pensar mil coisas. Assim, eu acho que realmente o mundo é pequeno para quem tem algo para dar. Então, assim, o meu sonho é continuar fazer o que eu estou fazendo agora, dando apoio para o meu marido e ajudando ele nessa construção de uma ONG que hoje já atende mais de 1.300 crianças em todo o Brasil. E é isso, eu acho que ela vai crescer cada vez mais. Me fez olhar de uma outra forma para o nosso trabalho, que é mais o sonho dele, mas hoje eu acho que, na verdade, eu só não estava olhando porque eu não tinha tempo para olhar para isso. Eu não olhava com o carinho que eu olho agora. Então, eu dizia, é coisa dele. Até a Renata vai lembrar, eu acho, que eu dizia, isso é um sonho dele, não é uma coisa minha. Mas eu tô começando a olhar com outros olhos, a acompanhar mais de perto e realmente ver a construção que a gente pode fazer nisso tudo. E realmente está acontecendo muita coisa esse mês em relação a isso. Para você que acha que pode ser independente, viver de uma forma assim, ai, minha mãe é uma pessoa muito difícil, meu pai é uma pessoa muito difícil, não tem como conviver, e ouve muito falar, se afasta, você não precisa disso, não precisa passar por isso. Então, quem deu a vida? É deles que a gente começou uma vida. Como que a gente vai se distanciar daquilo, da onde tudo começou?
Não tem como. Então, assim, se não dá para resolver, pelo respeito, pela história deles, porque eles não dão para nós o que eles não podem dar. Eles aprenderam daquela forma e eles repassam dessa forma. Ah, mas eu sou muito mais evoluído, eu consegui passar para o meu filho um outro tipo de aprendizado. Graças a Deus. Ainda bem que tu conseguiu aprender com os erros do teu pai, da tua mãe, da tua família a ser mais evoluído. Se é tão evoluído assim, então volta lá e olha para teu pai e tua mãe com outro olhar, com um olhar de evolução. Minha mensagem é essa: nunca deixe para resolver quando não houver mais tempo. Resolva antes. Um dia eles não vão mais estar aqui, nem para te reclamar da maneira como eles te criaram. Aí não vai dar mais tempo. Meus 18, 19 anos. Aí eu saí de casa, fui pro mundo, morei em várias cidades diferentes. Morei em outros países também. E eu sentia muitas saudades, muita vontade de voltar para casa. Com 30 e pouquinhos anos, eu voltei para casa, fiz uma casa a 100 metros do lado da minha mãe. Eu falei, agora que eu sou mãe também, eu vou viver do lado dela e vai ser o paraíso. Meu Deus, era tudo o contrário. Qualquer coisinha que ela falasse, eu me incomodava. Ela tentava ajudar e eu achava que ela tentava atrapalhar. E isso foi crescendo dentro de mim. Morei aí pertinho dela uns 10 anos. E eu não tinha mais visão de uma amiga, visão de uma mãe. Era alguém que só me incomodava. Às vezes nós brigávamos feio de falar coisas que não devíamos falar uma para outra. Mas a maior parte do tempo também a gente conversava. Mas eu não tinha mais vontade de olhar para ela como uma mãe. Eu via ela como alguém que não me acompanhava na minha evolução. Eu queria que ela fosse que nem eu. Mas eu não posso exigir isso de alguém que nunca saiu do cantinho dela, que criou a gente da melhor forma que ela podia ter feito, sabe? Julgar o amor de outra pessoa é muito ruim. Mas ainda bem que eu consegui dar conta disso com a ajuda da Renata. Hoje o nosso relacionamento é de dondó, que a gente toma cafezinho junto. Eu ligo pra mãe no meio da tarde e falo, mãe, prepara o cafezinho que eu tô indo. É outra coisa, é outra coisa. Melhorou muito. Eu me sinto a adolescente que curtia a mãe, porque na adolescência eu curtia a minha mãe. E quando eu fui ficando mais velha, eu fui ficando amargurada e me distanciei dela. Mas não é o distanciar de corpo, era o distanciar de alma. E hoje eu enxergo ela como a minha mãe. Ela aqui, eu aqui, como tem que ser. Para quem estiver angustiado, com um problema, achando que o mundo vai acabar, que nada mais tem cor, tem brilho, procura ajuda, peça ajuda. Às vezes o medo de pedir ajuda, de ir atrás de melhoras, faz com que a gente se bloqueie e fique aguentando aquilo e achando que um dia vai passar, eu vou dormir um pouquinho, vai passar, eu vou tomar um vinho, depois fica tudo bem, eu vou dar uma caminhada, mas volta e vê que nada muda, porque aí qualquer coisinha, qualquer faísca vira um problemão. E quando tu pede ajuda, quando tu encontra um profissional como a Renata, a dimensão dos seus problemas diminui automaticamente. Então, peça ajuda. É a coisa mais importante. Ninguém veio para esse mundo para ficar sozinho, querendo resolver problema sem ajuda. A gente precisa do outro. A gente precisa de ajuda.